Amém, irmãos? Amém. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos lendo o livro do nosso irmão Fernando Angelim, Conselhos Importantes para Novos Cristãos. É um livro que está sendo a base aí do nosso currículo. Provavelmente durante um ano, 2 anos aí, vamos ver como que nós vamos conseguir discorrer. Então, esse livro, no capítulo 1, ele começa com valorize a Bíblia. Então nós vemos como ele começa dando importância às Escrituras. Por quê? Tudo que nós hoje conhecemos por parte de Deus é porque ele deixou revelado em sua palavra. E nós vimos, por exemplo, como a Bíblia ela foi composta, tanto no Antigo Testamento, né? Nós vimos ali que os profetas eles se reconheciam, assim como os escritores também, e isso foi passado como tradição entre os judeus até nós chegarmos ali ao Novo Testamento, né? Os judeus que eu falo, o povo de Israel, tá? Tanto de Judá quanto também de Israel. Então, foi passado. Depois disso, nós temos ali o nascimento de Jesus. Jesus, ele usando as Escrituras, então nós temos também ali no comecinho do livro, no tópico 1.1, como que Jesus Cristo ele relacionava com as Escrituras. E mesmo ele sendo Deus, ele citava as Escrituras, ele pregava em cima do Antigo Testamento, em cima da lei, né, que era o que era revelado até aquele momento. Então é bem interessante. E nós vimos até mesmo que na tentação que Jesus sofreu, Satanás, ele também tenta utilizar as Escrituras de uma maneira ali contraditória, porque ele pega a Bíblia e ele tenta convencer Jesus, ou ele tenta armar uma cilada em algo que não é bíblico, tirando do contexto, e Jesus Cristo sempre trazendo a palavra ao contexto. E o que nós aprendemos com isso? Que heresias surgem justamente como Satanás tentou ali. Quer pegar a Bíblia, é subverter, é pegar um termo, é falar que não é aquilo. Então grandes heresias vão surgindo dessa forma. Após isso, nós vimos também como os apóstolos se relacionaram com as Escrituras, que era no tópico ali 1.2. Então os apóstolos, ele tinha o Evangelho, né? Por quê? Porque eles andaram junto com Jesus, eles viram o testemunho de Jesus, viram Jesus ressurreto, acompanharam ali o ministério de Jesus e eles também se relacionavam de uma forma muito íntima e muito conhecedora, principalmente quando nós vimos ali em relação ao Antigo Testamento. Então, após isso, nós temos um período onde os apóstolos começam a morrer, né, como todo ser humano. Então começa a acontecer o que a gente chamou de enfraquecimento do movimento apostólico. E aí pessoas começaram a tomar conta ali das igrejas, que foram outras pessoas. E nós tivemos um grande salto aí de mais ou menos 1.400, 1.500 anos. Que nessa aula a gente infelizmente teve que pular porque tinha muita coisa. E chegamos então a uma igreja totalmente fora da palavra, em muitos aspectos, apesar que alguns se mantinham. E nós entendemos que, independente do momento, Deus é quem guarda a palavra dele, mesmo estando numa igreja extremamente corrompida, você tem grandes homens ali de Deus se posicionando em prol da palavra, em prol do evangelho, defendendo as escrituras. E acontece então o movimento de primeiro os pré-reformadores, que nós vimos alguns, e depois a reforma protestante, ali que aconteceu na Alemanha através do nosso irmão Martinho Lutero. Então é bem interessante, porque a partir desse momento nós temos então um marco que é uma volta às escrituras. Porque a igreja estava tão contaminada, ela se contaminou de muitas formas, que nós também vimos isso na aula aí ao longo dos anos, que precisou existir essa reforma, de tão longe que a igreja estava. E depois nós vimos ali na prática o que a gente chamamos de utilize um método histórico-gramatical. O que é o método histórico-gramatical? Antes de você ler um livro da Bíblia, você tem que fazer aquele, vamos dizer assim, aquele pequeno exercíciozinho. Isso é um livro? Isso é uma carta? Quem que escreveu? Para quem que ele escreveu? Qual que era a mensagem que o autor queria passar?
Então, você fazendo isso, quando você vai começar a ler ali o livro, a carta, você já vai com uma visão mais ampla e assim, uma visão também bem mais certeira do que aquele texto quer dizer. Você já vai pegando ali os elementos. Ah, é um profeta. Poxa, esse profeta profetizou em tal época. Estava acontecendo isso. Olha esse elemento aqui na Bíblia, olha o que ele está mencionando. Então você vai pegando, vai piscando ali, né, alguns elementos do texto quando você faz isso. E também nós fechamos o capítulo 1 falando que tudo aquilo que Deus quis deixar para nós, Ele deixou claro na Bíblia. Tudo aquilo que é necessário para o nosso fundamento e regra de fé. Existem questões que nós não vamos conseguir responder. Existem questões que são extremamente complexas, que o nosso Deus, que é onipotente e onipresente, onisciente, Ele guarda isso para Ele. E Ele não quis revelar. Mas tudo aquilo que é uma base, é um fundamento, nós temos. No capítulo 2, nós começamos com a revelação geral, ou seja, nós temos a palavra de Deus. E como nós sabemos então que Deus existe? Nós começamos a ver que existem elementos como a natureza, que mostra que tem que haver uma mente, né, ou um Deus que construiu todas essas coisas. A gente querer acreditar só no acaso é uma coisa que chega a ser um completo absurdo. Então é só você olhar o grau de complexidade. A gente usou até mesmo o exemplo da ameba, que é um animal, né, um ser vivo extremamente pequeno e simples, porém você tem milhares de artigos aí explorando conhecimentos que você pode tirar desse ser extremamente simples. Você imagina algo tão complexo como o nosso universo ou até mesmo como nós seres humanos, como corpo, como biologia. Então, a revelação geral, ela revela que sim, existe um Criador. Um outro aspecto também que nós vimos é sobre a questão moral, ou seja, aquilo que nós entendemos, o que é certo, o que é errado. É aquilo que rege, que eu olho e falo assim, nossa, mas isso é certo. Ah, mas isso é errado. Isso é o que a gente ali sintetizou numa palavra chamada moral. Se existe uma moral, e se essa moral ela é algo que, mesmo, por exemplo, nós aqui no Brasil e uma outra pessoa que às vezes está do outro lado do mundo compartilha uma moral muito parecida, então você olha e fala assim, como é que existe uma moral, mas não existe em quem nós nos espelharmos? Não existe quem que é o dono dessa moral. Ou seja, o ser humano chegou nesse conjunto do que é certo ou errado sozinho, também é algo que a gente precisa, né, pensar. E quando a gente vai olhar e falar, não tem como o ser humano chegar, por exemplo, num sistema de lei como o nosso aqui do Brasil, tão complexo, tão organizado, e que tem muita coisa que compartilha com outros no mundo, do nada, sozinho, só pensando assim por si só. Então você não crê que existe um Deus, é você querer relativizar a moral. E aí nós vimos que todo mundo tem uma moral. Mesmo quando a pessoa fala que não existe uma verdade absoluta. A gente até brincou, né? Vai existir uma verdade absoluta quando você fazer alguma coisa que incomoda aquela pessoa. Então um dos exemplos que nós demos foi a questão do rapaz que escreveu um artigo muito bem escrito, né, falando que a verdade era relativa, que não existia o certo, não existia o errado. E aí o professor deu 0 para ele porque não gostou da capa que era azul. E o argumento que o professor usou foi, não gostei da sua capa azul, nota 0. E aí ele foi, não, mas isso é errado. Foi, então, se não existe uma moral, se não existe um senso do que é verdadeiro ou é errado, então isso que eu estou fazendo com você está certo, porque é a minha moral. E aí a gente vê isso, né, em várias esferas ali da nossa vida. Nós também vimos uma revelação especial, que foi o que Deus deixou através da Bíblia. Ali, desde o Antigo Testamento, desde ali do primeiro versículo, né, que está em Gênesis 1:1, nós começamos a ver que a Bíblia, ela é um livro que Deus vai se revelando aos poucos, até que quando chega em Jesus Cristo, é como se fosse assim, escancarado, né? Tudo que a gente pode conhecer de Deus
Cristo ali ele expressa durante o ministério dele, durante os evangelhos, né, que aqueles homens ali que ou acompanharam Jesus ou então pegaram relatos sobre Jesus, colocaram. E é bem interessante porque quando a gente vê essa questão da revelação especial, nós vemos que realmente você pega, por exemplo, Moisés e você pega nós, o conhecimento que nós temos de Jesus Cristo em relação a Moisés está muito à frente, porque hoje nós temos a revelação completa. Mas mesmo eles esperando, né, ou tendo esperança no Messias e às vezes não compreendendo o que era por vir, eles sabiam que o Deus de Israel era o único Deus e que só ele poderia salvar. Mesmo não tendo ainda essa consciência de Jesus Cristo, do ministério de Jesus como nós temos hoje. Então, Deus ele revelou-se, ele revelou ali na sua palavra, ele é um Deus pessoal. Ao mesmo tempo em que ele criou todas as coisas, ele não deixou todas as coisas simplesmente ao Deus dará, como a gente viu que o deísmo prega, né? Ou seja, é o reloginho ali que o deísmo fala, né? Deus ele pegou um reloginho de corda, deu e deixou as coisas soltas. Não, não é isso. Deus ele controla o tempo todo. Inclusive, ele se preocupou em falar conosco e revelar-se a nós. E vimos também a questão das características, atributos de Deus. Ou seja, o nosso Deus, ele não é apenas uma força, algo que está assim solto no universo. Não, Deus ele é uma pessoa, ele tem características. E nós vimos que tem características que ele compartilha conosco, assim como tem características que ele não compartilha. Por exemplo, o amor. Nós temos amor pela nossa família, pelo próximo, ou enfim, algo que você ama. E Deus é amor. Agora, onipresença, ou seja, está em todos os lugares. Isso é uma coisa que, assim, para a gente é muito limitado. E Deus consegue enxergar todas as coisas, inclusive dentro do nosso próprio coração, coisas que nós não temos a capacidade de enxergar. Ele está lá e ele enxerga. Então nós vemos o tamanho da grandeza do nosso Deus. E ele é um Deus pessoal. E tudo que ele tem é perfeito. Anda em perfeição. Ao mesmo tempo que nós vimos isso, Deus ele é único e subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é bem interessante que é uma verdade que é muito difícil nós compreendermos. Mas nós vemos que a Bíblia trata com uma naturalidade assim linda. Ela fala do Deus Pai, que é o Deus criador de todas as coisas, que nos elegeu desde a eternidade passada. Quem cumpre, né, o sacrifício, quem vem, encarna, é o Deus Filho, que vem, esvazia-se ali, né, da forma dele de Deus, vem como um ser humano, encarna, né, sofre ali as mesmas tentações, as mesmas dificuldades nossas humanas, morre, ressuscita e volta ali ao céu cumprindo o plano de salvação. E nós vemos também um Deus que é presente na vida do crente, que é o Espírito Santo, que é aquele que nos capacita para a boa obra. E a gente vê que essa trindade, uma não sobrepõe a outra. Porque se você diz que um é maior que o outro, você provavelmente vai estar cometendo uma heresia ou um erro muito grave. Porque a partir do momento em que você fala que um é maior que o outro, ou você fala que um é mais importante do que o outro, você está negando ou você está falando isso dos 3. Então você vê o tamanho da perfeição, né, que é Deus. No capítulo 3, então, nós vemos a questão do busque compreender o Evangelho. A gente viu os atos da criação, da queda e da redenção. Então Deus, ele é o criador de tudo, de todas as coisas do universo. O ser humano, ele tinha o livre-arbítrio, né? Ou seja, ele tinha a plena capacidade de escolher entre o bem e o mal. Adão, que era o nosso representante, ele cai. E aí esse pecado de Adão acaba passando ali para toda a descendência dele. Não só para toda a descendência, mas todas as coisas também que estão ao redor começam a sofrer por causa da entrada do pecado no mundo. Então hoje, por exemplo, as catástrofes, né, que a gente sofre, até mesmo a natureza
agressiva de alguns animais para com outros, ou para com a gente também, que somos humanos, é fruto da queda de Adão. Porém, mesmo o ser humano caindo, Deus ele já promete ali bem no comecinho, em Gênesis 3, falando, olha, vai ter alguém que vai vencer isso. Tem uma esperança. E Jesus Cristo é quem realmente vem para redimir todas as coisas. E como nós vimos na passagem de Romanos 5, que Adão ele pecou e entrou o pecado no mundo. Cristo ele veio e morreu para vencer. E isso que Cristo fez é muito maior do que a queda de Adão. O plano de redenção ele é muito maior do que a queda. Nem se compara, porque foi o próprio Deus que veio para morrer em nosso lugar. Foi o próprio Deus que se sacrificou. Então a gente vê que ao mesmo tempo em que é um Deus justo, ele também escolhe algumas pessoas para salvar. Ele é um Deus que se preocupou e nos amou de tal maneira que ele mesmo veio para se entregar por nós. Falando nisso, a gente já começou a falar sobre a questão do pecado. Pecado é quando nós erramos o alvo. Então nós temos um alvo, que é Deus, é a santidade de Deus, uma santidade que desde lá do começo ele vem revelando um padrão moral, um padrão que ele quer de nós. E ao mesmo tempo que ele quer de nós esse padrão, nós também entendemos que cumprir esse padrão 100% apenas Jesus Cristo cumpriu. E frente a isso, então, qual que é, né, a péssima notícia, uma notícia que o ser humano pode receber? Uma, que nós somos pecadores, que nós somos inimigos de Deus, que nós somos filhos da ira. Mas, vamos lembrar do mas, existe uma esperança. Mas existe alguém que pode mudar esse curso terrível das nossas vidas, que é o próprio Deus. Então, frente a esse conhecimento, o que nós podemos fazer? É nos arrepender verdadeiramente. E nós vimos que arrependimento e remorso são duas coisas completamente diferentes. Arrependimento é aquilo que você tem que realmente Deus ele tocou no seu coração e ele fala assim, olha, isso que você está fazendo é errado e você precisa se arrepender. E você se arrepende com o próprio Espírito Santo movendo esse arrependimento dentro da sua vida. O arrependimento, ele traz salvação para aquele que recebe essa dádiva de Cristo. Remorso é só aquilo que a gente sente por fazer alguma coisa errada. É só aquela tristeza, às vezes, que a gente olha e fala assim, poxa, errei, né? Mas não que aquilo ali vai produzir alguma coisa, ou vai produzir salvação. Então, vimos que o arrependimento só existe quando o próprio Deus está trabalhando na sua vida. Remorso não, remorso qualquer um pode ter. Até a pior pessoa que você pode imaginar, às vezes ele deve ter também. Né? Deve olhar e falar, nossa, até para mim isso aqui é errado. Diferente de nós, como cristão. Então, se arrependendo, vendo tudo isso, como nós entendemos que o Cristo está trabalhando no nosso coração? Nós vimos aquela questão, né, de fazer ali mais uma vez, né, um exercíciozinho para ver se nós estamos sendo salvos ou não, né, que foi justamente ali no capítulo 4. Como posso saber se eu sou salvo ou não? Primeira coisa que nós podemos ver, fé em Cristo. Porque fé, hoje você pergunta assim, até a pessoa mais sem noção fala, não, eu tenho fé. Mas será que essa palavra fé é só um amuleto na sua vida? Ou você realmente entende o que é fé? Você realmente entende que teve um Deus que morreu pelo pecado, que pagou o pecado da sua igreja, e para aquele que crê, será salvo. Essa é uma fé genuína. Ao mesmo tempo em que quando você tem fé, você também tem obras, que é uma evidência moral. E a gente falou, não tem como o Erasmo falar que foi atropelado por um caminhão, se eu estou aqui, tipo, normal, né? Vocês estão vendo aqui eu limpo, tal, organizado.
Não posso dizer assim, ah, não, irmãos, acabei de ser atropelado ali por um caminhão, a carreta bateu em mim, eu tava uns 80 por hora. Né? Você vai olhar e falar assim, esse cara é meio mentiroso, né? Mesma coisa na nossa vida. Quando Cristo nos encontra e nos resgata, as pessoas vão ver que você mudou completamente. Vão olhar e falar assim, não consigo reconhecer essa pessoa. Nossa, essa pessoa mudou tanto. Até quem é incrédulo vai falar, meu, esse cara virou um chato. Nossa, agora assim, né, não quer mais fazer aquelas coisas erradas comigo. Virou um chato, virou um fanático. Então é uma coisa que as pessoas vão começar a falar. Vão começar a ver na sua vida. Outra coisa também, questão do amor. Cristo, ele chama para nós amarmos aos nossos inimigos, né? E até o argumento é bem interessante. Amar amigo, qualquer um ama. O fariseu, publicano, ama. Duro é a gente amar aquelas pessoas que, né, às vezes vão contra nós. E a gente viu que o amar não é só se falar assim, eu amo, então ficar com aquela coisa. Não, às vezes você reconhece e fala, não, essa pessoa me faz mal. Mas não é porque essa pessoa te faz mal que você também vai querer o mal dela. Você olha e fala, ó Deus, que o Senhor dê a paga, assim como o Senhor, né, quiser. Oro para que se arrependa. Mas se não se arrepender, o Senhor sabe, né, como tratar com essa pessoa. Então, o amor, ele é muito mais que uma palavra. Ele é uma atitude, ele é uma decisão que tem que estar em nós. Ao mesmo tempo em que nós vimos o amor, nós vimos também o amor para com os nossos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos uma igreja. E você rejeitar a igreja, você rejeitar o amor ao seu irmão, é você rejeitar também o amor de Cristo. Porque ele fala, assim, se vocês não amam seu irmão que está do seu lado, que você vê, como é que você vai me amar se você não me vê? Se a pessoa que está ali, física, tentando te ajudar, você não consegue, né, estar ali junto com ela, como é que a gente pode falar que nós cremos num Deus que é invisível? Então, é uma outra coisa. E vimos que essa etapa da salvação na nossa vida, ela vem ali em 3 tempos. Primeiro, Deus ele nos justifica. E aí nós temos que lembrar da questão da imputação. O que é imputação? É você atribuir algo a alguém. Exemplificando, nós éramos injustos. Nós éramos totalmente abomináveis, alvos da ira de Deus. E tudo essa coisa ruim foi imputada a Cristo, que era justo, inocente, 100% cumpridor da lei. Ao mesmo tempo, tudo isso que ele era, justo, puro, agora foi imputado a nós. E essa é a única esperança que nós temos. Porque naquele dia, quando Deus ele for derramar a ira contra a justiça e a impiedade, Jesus Cristo, ele pagou essa dívida, ele imputou esse preço ali em nós. Ou seja, está pago. Ao mesmo tempo, ele nos tirou também para sermos santificados. Ou seja, agora nós somos tirados desse mundo. Agora a gente vai viver uma vida em obediência. Não que a gente vai obedecer 100% do tempo. Mas, quando nós pecarmos, quando nós errarmos o alvo, nós temos o próprio Deus dentro do nosso coração nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que não tem como sermos pessoas que vivem segundo o nosso curso, segundo o curso do mundo, e dissermos que, e falamos assim, não, eu sou cristão. Não tem como. Vai contra a própria Bíblia. Vai contra o texto, por exemplo, de 1 Pedro 1, que a gente já leu. Vai contra muitos textos ali de Romanos também. Fala sobre a questão da justiça, do pecado, do juízo. Não tem como. E glorificação. Um dia cremos que Jesus Cristo vai voltar e todo o pecado da nossa vida vai ser totalmente erradicado, assim como também o pecado do mundo. E por que nós fizemos esse exercício todo?
Porque agora a gente vai entrar a partir do capítulo 5 desse livro, que está ali na página, não tem número, mas é a 75. Tá? A gente vai começar agora a aplicabilidade de todas essas coisas na nossa vida. Existem muitos livros de vida cristã e eles dão conselhos, assim, tem conselhos bons, mas também tem muita coisa ruim. E tem muita coisa que eles falam, às vezes, que eles falam que está na Bíblia e não está. Qual que é o problema? Nós invertemos a ordem. Ao invés de nós termos uma boa base, um bom fundamento para aplicar, primeiro a gente quer aplicar para depois tentar criar um fundamento. Né? Então, pega ali, por exemplo, livros, né, falando sobre casamento. Então fala assim, olha, para você ter um bom casamento é só você fazer tal coisa. Que dá certo. Mas assim, aquilo não tem um fundamento bíblico. Às vezes você não entende, por exemplo, que o seu casamento precisa muito da graça de Deus, que vocês são dois pecadores, que precisam se arrepender, que precisam ali constantemente estar numa vida diária de santificação. Só que o livro ele te dá assim uma resposta pronta. Às vezes um método que funcionou para a pessoa, por causa de um contexto da pessoa, e não vai funcionar no seu. Por quê? Porque ele se apegou a um método. E por incrível que pareça, livros cristãos estão cheios desse tipo de coisa. E aí você não tem um fundamento no Evangelho, você nem conhece a Deus de verdade. Às vezes você está até mesmo com dúvidas muito simples em relação à sua fé. E essas dúvidas, isso que você tem, vai gerando uma série de problemas na sua vida que fica mal resolvido desde lá do fundamento. E aí vai se refletir no seu casamento, como você vê o mundo, como você enxerga, né, a sua posição de pai ou de mãe, como você encara o seu trabalho, as suas finanças. Então, assim, várias coisas da sua vida. E aí, como eu falei, para tudo tem um livro. Para tudo tem um livro. Se você tiver com problema financeiro, vai lá na prateleira de crente, vai ter um monte. Se você está com uma dificuldade de criar um filho, né, por algum motivo, vai lá na prateleira que também vai ter um monte de livro. Só que se você não tem uma boa base, um bom fundamento, às vezes você pode estar caindo numa teologia que nem é a teologia que você crê, né? Ou uma teologia que você coloca em prática. Por exemplo, nós temos o que a gente chama de chave hermenêutica, né? Que é como você lê a Bíblia, né? É a lente que você coloca. Então, por exemplo, vou citar aqui duas que provavelmente são as mais conhecidas. Questão do dispensacionalismo. Né? Em poucas palavras, nós aqui da igreja temos, né, uma visão mais para esse lado, então a gente entende que Deus ele trata o ser humano em diferentes períodos de tempo, né, vamos dizer assim, requerendo algumas coisas dele e tratando ele de uma maneira diferente. Então, por exemplo, você tem ali Israel. Israel foi tratado ali por Deus de uma forma. Tem coisa que Deus ainda vai tratar com Israel e agora nós fazemos parte da igreja. É por isso que a gente fala assim, não, isso aqui é para Israel, não serve para a gente. Ou seja, Deus vai tratar de alguma forma para Israel. Não, isso aqui é da igreja, então é uma promessa para nós. Você pega, por exemplo, o aliancismo, ele vai entender, não, isso aqui é para Israel, isso aqui é para a igreja, então uma junto com a outra, aquilo que não dá certo às vezes, né, vamos dizer assim, no nosso contexto você espiritualiza, né? Então é uma visão que eles têm. Assim como também a gente tem ali a parte da soteriologia, ou seja, como que Cristo trabalha a salvação dentro de nós. Nós temos grandes teólogos como Calvino, né, que é também onde a gente mais entende, que fala também das doutrinas da graça, então nós cremos que Jesus Cristo elegeu desde a eternidade passada. Você tem o nosso irmão Armínio também, que foi um grande estudioso, que ele fala que o homem ele tem a capacidade de se achegar a Deus, que é algo que os calvinistas não creem. E às vezes você começa a misturar, né? Por quê? Porque você nem tem esse conhecimento. E o livro às vezes trata a família de um jeito que você olha e fala assim, peraí, ele está usando até uma referência bíblica, mas não é isso, né? Peraí, mas eu não entendo assim desse jeito. Ou então, por que ele está dizendo, né, dessa forma?
como eu falei, se você não tem uma boa base e você vai só para essa parte, né, de livros cristãos aí que fala sobre vida comum e cotidiana, vocês vão ver que muitos deles fazem muitas confusões, né? Estava até citando ali um livro que a Luísa está lendo sobre rede social, e o que ele mais fala, gente, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. E você olha, não tem nada na Bíblia que ele está falando. Nem para dizer que está errado, nem para dizer que você fala assim, olha, é o seguinte, ele tem uma visão que ele lê o texto e enxerga dessa forma. Gente, nem isso, nem isso. Então são jargões que às vezes estão dentro da boca das pessoas e, vamos dizer assim, a pessoa nem sabe de onde vem. Então é muito importante que nós conheçamos primeiramente a Bíblia com muita profundidade. Porque é a partir dela que vão ser os princípios e a nossa moral. Quando a gente coloca qualquer coisa à frente à Bíblia, a gente corre um grande risco de errar. Inclusive a chave hermenêutica, inclusive a questão de soteriologia, porque aí você lê o texto e você fala assim, tá, aonde eu posso encaixar minha visão aqui dentro do texto? Aonde? Ou então aonde esse texto ele consegue se encaixar? E aí você começa a moldar, você começa a dar aquela, né, lixadinha básica, e você vai fazendo várias coisas, sendo que não, irmão, é a Bíblia que tem que falar pra gente. Inclusive, quando isso vai contra algo que a gente pensa. E hoje o mundo, ele está cheio de senso comum, que a gente chama. O que é um senso comum? É algo que a pessoa pensa, ela não tem fundamento nenhum, e ela simplesmente fala. E aí eu uso a minha autoridade. Eu, Erasmo, né, nada, estou falando isso. Aí as pessoas falam, nossa, é o Erasmo que está falando, olha só. E aí você fala assim, da onde você tirou isso? É uma pergunta. Não tem. Então, isso é um senso comum. E a gente agora vai começar a ver algumas coisas assim. Por exemplo, a gente vai falar muito sobre uma palavra chamada cosmovisão. O que é a cosmovisão? É uma maneira de você ver e entender o mundo, as relações humanas e o papel do indivíduo na sociedade, assim como respostas para questões básicas e filosóficas. Então a cosmovisão, você junta tudo, toda a bagagem que você tem, tudo aquilo que você aprendeu na sua vida inteira, você vai ter uma visão de mundo. Isso é a cosmovisão. E a gente vai começar a usar muito esse termo, porque esse termo aparece muito nos livros. E às vezes ele aparece em contexto que também parece que a pessoa nem sabe o que significa a palavra. A gente vai ver também que por causa da nossa cosmovisão, a gente coloca coisas na Bíblia ou coloca coisas no Evangelho que é muito mais cultural do que a própria Bíblia fala. E aí, junto com essa palavra cultural, a gente vai tentar entender um pouquinho o que é a cultura. A cultura, ela é um complexo de atividade, instituições ou padrões sociais expressos de alguma maneira. Quando a gente fala em cultura, o que a gente pensa, né? Cultura. É uma arte, é uma dança, é literatura. E não, irmãos. Se eu estou vestido, por exemplo, com uma camiseta, uma calça e uma bota, isso faz parte da cultura também. Por exemplo, eu poderia estar vestido com uma bombacha, poderia estar vestido com uma... parece uma saia daqueles, né? Aquele pessoal lá da Escócia. Cute! Isso, cute. Isso é cultura. Certo? E cultura não está errado, porque a gente expressa ela de várias formas. Inclusive o nosso arrozinho com feijão brasileiro faz parte da nossa cultura alimentar. O problema é quando a gente pega toda a nossa cultura, toda a nossa bagagem, tudo isso que a gente constrói, a cosmovisão, e a gente começa a julgar algumas coisas que não estão na Bíblia. Ou que a gente não pode fazer um juízo. E aí a gente coloca uma carga tão pesada, às vezes no Evangelho, como os fariseus faziam. Que o próprio Jesus olha para eles e fala assim, então, isso aí que vocês estão falando, nem vocês conseguem cumprir. É um fardo tão pesado que vocês também não carregam. E aí o nosso evangelho vira uma religiosidade. Vira só uma série de práticas vazias que quer levar a gente para uma salvação.
que a gente nem entende. Tá vendo como é importante a gente ter uma boa base? A nossa cosmovisão e como nós enxergamos o mundo faz parte disso. E se nós somos cristãos, agora a gente tem que ter uma mentalidade renovada. Independente do que a gente pensa, independente do que a gente viveu, de tudo aquilo que foi construído na nossa vida, agora o nosso primeiro pendão, né? O nosso penhor, ou seja, o fiel da balança, aquilo que vai dizer assim, ó, tá certo, tá errado, aquilo que vai medir, tem que estar aqui. Independente, tá? Até mesmo do tipo de teologia que nós estamos. Porque como eu falei, se a gente começa muito, né, e nesse pensamento, a gente começa até mesmo a distorcer alguns textos da Bíblia. Porque alguma coisa está à frente da palavra na nossa vida. Então, gostaria que os irmãos lessem agora no capítulo 5, página 75. Alguém pode ler, por gentileza, o primeiro parágrafo? Até ali, a pergunta da escrava. Certa vez, ouvi uma história sobre uma escrava que estava sendo leiloada. Vários bárbaros estavam no leilão, dando seus lances. Se algum deles conseguisse comprá-la, com certeza iria fazer coisas terríveis com ela. Porém, um homem levantou a mão lá atrás, no meio da multidão, e disse em alta voz: eu pago o dobro do que qualquer um deles oferecer por esta escrava. Logo, o leiloeiro vendeu aquela moça para aquele homem. Então, quando o vendedor do leilão foi ao encontro da escrava, ele teve o rosto cuspido por ela. Ainda assim, não retrucou e a levou para casa. Em um momento mais calmo, foi falar com a jovem e a entregou um papel. Era a sua carta de alforria. O homem disse: eu a comprei para lhe livrar do terrível sofrimento que você teria. A moça se emocionou e chorou aos pés daquele homem e disse: ninguém jamais demonstrou tanto amor por mim. Eu posso ser sua escrava? É isso que o Evangelho começa a fazer na nossa vida. Nós não somos pessoas boas e nunca fomos. E o preço que Cristo pagou por nós é para justamente ter tirado a gente de uma situação terrível. E é a primeira coisa que a gente tem que começar a perceber na nossa vida. Nós fomos resgatados por Cristo de uma situação muito ruim. Porque tem pessoas que olham o Evangelho como se fosse assim: ah não, eu já era bom, então Cristo só veio assim. Sabe aquele tiquinho de bondade que faltava na minha vida? Sabe aquela cerejinha do bolo? Era isso que faltava e aí Cristo veio e botou aquela cerejinha do bolo. Não, irmãos. A gente era que nem essa escrava aqui. Né? Que o mundo ia fazer perversidades com a gente. Que o nosso fim era o inferno. Porém, Cristo comprou para nos dar liberdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção como crente. Aqui na Terra, eu não fui comprado porque eu era muito bom. Pelo contrário, eu fui comprado muito ruim. Com um preço que, eu não valia, com certeza. Por causa dos meus pecados. Segundo parágrafo. Assim como aquela moça que por tanto amor demonstrado entregou-se para ser escrava daquele que a comprou, pelas misericórdias de Deus, devemos também amar aquele que nos amou primeiro, como diz o versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, bem interessante que ele vem falar sobre essa questão do amor de Deus, trazendo ali de novo, né, esse entendimento que nós temos que ter sobre a questão de quem nós somos nesse mundo, de quem nós realmente, assim, nossa posição como ser humano. Porque às vezes o ser humano quer se colocar como uma coisa boa demais. Às vezes nós, por termos vivido certas situações ou em certa época, parece que a gente quer olhar assim com o nariz empinado em relação a quem viveu em outro lugar diferente ou um outro contexto diferente.
Sendo que não, irmãos. Se você nasceu na igreja, mesmo assim, Cristo teve que mudar completamente o curso da sua vida. Senão você ia para o mesmo inferno que uma outra pessoa, né, que viveu uma vida muito torta e não foi salva, ia também. Então a primeira coisa que nós temos que colocar é o nosso lugar. É com humildade. E aí, ele vai começar aqui a trazer um contexto, que eu vou pular ali direto para a parte 1. O que é o mundo? É algo também que a gente vai ter que começar a analisar agora. Porque nós fomos tirados do mundo no sentido assim, hoje nós somos igreja, hoje nós somos um povo santificado por Deus. Nós temos um chamado para sermos santos. Então, existe algo, né, ou existe algo ao nosso redor que a gente não pode ignorar, que é a questão, inclusive, do mundo. Então, eu gostaria que alguém lesse, por gentileza, aquela primeira referência, João 12, 19. Enquanto eu vou lendo aqui esse primeiro parágrafo ali do tópico 1. O que é o mundo? A palavra mundo pode ter alguns significados diferentes. Por isso, precisamos observá-la sempre de acordo com o seu contexto. Ou seja, nem sempre que aparece a palavra mundo, ela significa a mesma coisa. Tá? E aí ele vai trazer aqui alguns significados. Alguém pode ler a primeira referência, por favor? João, Evangelho de João 12, 19. Eu leio. Pode ler então, por favor. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. A palavra gente aqui é mundo. No original. Isso, a palavra aqui é gente, é mundo. Então, o mundo pode ser simplesmente uma grande quantidade de pessoas que a Bíblia está falando, ou seja, é um aumentativo, tá? Uma grande quantidade ali de pessoas. Por exemplo, todo mundo vai ver o jogo. Isso, todo mundo vai ver o jogo. Ou então perguntam assim pra gente: na escola bíblica, como estava? Estava todo mundo lá. Você vai entender que é o mundo inteiro que está aqui dentro da escola bíblica? Não, o todo mundo a gente entende, de todas as pessoas da igreja estavam lá. Né? Então, é nessa referência, uma grande quantidade de pessoas. Tá? Assim como o mundo também pode ser referenciado como a humanidade, que está em João 3,16, que eu vou ler agora. Tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele está falando de seres humanos como eu e você, que Jesus Cristo deu a vida, né, pela sua igreja, pelas pessoas da sua igreja e referenciando a isso. Então você vê que no mesmo evangelho, né, pouco para trás e pouco para frente, aparece a palavra mundo. Só que as duas é um pouquinho diferente, né, o significado. Em Atos 17, 24, se alguém puder ler por gentileza, mundo como todas as coisas que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, quando Deus fala que o mundo jaz do maligno, ele está falando, por exemplo, de um sistema mundano. Não é todo o universo, tudo aquilo que criou, toda a criação, inclusive os seres humanos. Não, ele está falando de um sistema que é anticristão, e aí ele usa a palavra mundo também. Então, em Atos 17, 24 também vem nesse sentido. Alguém pode ler, por gentileza, se alguém achou? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Isso mesmo. Bom, assim como o mundo também pode ser entendido, como nós entendemos, né, como o planeta Terra, né, ou ali o espaço onde nós vivemos, que é uma referência de Mateus 4, 8. Tá? E, claro, o mundo, como eu falei, também pode ser um sistema corrompido por Satanás. Então, Eu leio Mateus 4,8. por gentileza, pode ler. Mateus 4,8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, o mundo aqui referenciando a um lugar realmente físico, um espaço geográfico que é como nós conhecemos, inclusive nas ciências. E o mundo também, como tem várias referências ali,
como um sistema corrompido por Satanás, né? Então quando a gente fala assim, o mundo é anticristão, né? As pessoas são mundanas, do mundo, a gente entende, né, pessoas que vivem no sistema, né, ou vivem ali em práticas pecaminosas, assim como o mundo prega. E por que a gente vai falar muito sobre essa questão de mundo? Porque a gente vai começar a falar sobre questões de secular, sobre questões de sagrado. O que é secular? Em poucas palavras, é aquilo que não é cristão. E o sagrado é aquilo que é cristão. Mas a gente, óbvio, que vai explorar esse tema com muita profundidade ou com muito mais profundidade. E quando você vê essas palavras assim, sagrado, secular, mundo, como eu falei, pessoas na internet como Twitter, Instagram, eles trazem isso como assim, muito raso. E com várias coisas erradas. E aí eles querem aplicar isso no cristianismo. Eles querem aplicar, às vezes, um texto que você vê aqui, né, que tem diferentes ali conotações à mesma palavra, em tudo na vida deles. E às vezes o texto nem está dizendo isso. Ou às vezes o texto nem está fazendo uma referência àquele assunto que ele está abordando. Então, mais uma vez, quando nós começamos principalmente a consumir esses conteúdos de vida cristã, e hoje, conteúdo de vida cristã, se você abre ali um aplicativo na internet, às vezes vem um vídeo ali falando sobre qualquer coisa, as pessoas estão usando palavras que a Bíblia trata de uma maneira completamente diferente, num contexto completamente diferente, querendo explicar coisas completamente diferentes que aquela pessoa está falando. E é a partir daqui que tudo aquilo que nós hoje vimos como a base no começo da aula vai começar a fazer sentido. Porque a primeira parte desse livro, até o capítulo 4, são os fundamentos. E agora nós vamos pegar esses fundamentos, essas ferramentas, e a gente vai começar realmente a aplicar na nossa vida cristã. Amém? Então eu vou parar por aqui, porque o outro tema que a gente vai falar sobre sagrado e secular, ele é muito grande para falar em 50 minutos. Talvez vá em 2 aulas, tá? Assim, a gente vai entrar em questões como bebida, música secular, como coisas às vezes que a gente enxerga como pecado e não tem uma referência tão clara na Bíblia. Então são assuntos extremamente sensíveis que a gente tem que orar bastante, que a gente tem que pedir bastante direção a Deus para acabar não cometendo os erros que a gente comentou aqui no começo da aula. Amém? Quero emendar uma coisa. Foi bem falado essa questão dos conceitos que tem. Então veja, as ciências humanas, a psicologia, a sociologia, elas podem ajudar? Podem. Porém, hoje na igreja, existe uma tendência das pessoas abrirem mão da palavra de Deus e procurar ajuda nas ciências humanas. Qual é a questão? Por exemplo, eu vou usar o exemplo da psicologia. A psicologia pode ajudar? Pode. Como? Identificando o problema. Vou dar um exemplo. Olha, você tem um problema porque você tem ódio daquela pessoa. Só que a psicologia não tem a ferramenta para resolver o problema. Somente a verdade da palavra de Deus é que tem a ferramenta. Olha, você precisa perdoar aquela pessoa e amá-la no seu coração. Esse é o grande problema das ciências humanas. Elas até identificam o problema, mas ela não tem a ferramenta para resolver, porque para resolver só o manual de instrução, a Bíblia. Somente a Bíblia tem as verdades que vão de encontro ao problema. E a primeira solução é Jesus Cristo. A segunda solução é aplicar as verdades da palavra de Deus. Então você pode fazer terapia, você pode tomar remédio. Remédio ajuda, mas vai viver dopado. Eu já vi pessoa que a pessoa vive dopado. E se ela exagera na dose do remédio, você só cruza ela assim. Doidão. Entendeu? Tem gente que está só trabalhando com base em droga.
Droga lícita, remédio. Então, assim, o que eu preciso tomar cuidado? Posso fazer uma consulta no psicólogo? Se for um psicólogo que não vai seguir aquela área da psicologia que foi ditada por demônios, existe uma linha da psicologia que foi ditada por espíritos guias. Por exemplo, Jung, acho que é Jung que fala, ele dizia que tudo que ele recebeu de um ser que sentava ao lado dele e ditava tudo. Vou dar um nome para esse ser, demônio. Entendeu? Então, por exemplo, primeira coisa que eu tenho que entender, a linha da psicologia que eu vou seguir. Por exemplo, tem aquele psicólogo, que o Adalto segue a linha dele, o... Não! Aquele judeu que ficou preso no campo de concentração. Existe um judeu que ficou preso no campo... Como? Enkel, como é que é? Ele é... Peraí, eu vou lembrar o nome. Existe um psicólogo que ele ficou preso no campo de concentração. E ele consegue mostrar para a pessoa que mesmo nas situações ruins, a pessoa tem como tentar reagir de uma maneira boa. Entendeu? Frankel, Enkel, o nome assim. Frankel, o nome assim. Então o que acontece? Escolhida uma forma correta da psicologia, ela pode ajudar. Mas o que eu tenho que lembrar é que a verdadeira solução só vai estar na verdade da palavra de Deus. E se não for aplicada a verdade da palavra de Deus, eu vou passar uma vida andando em círculos. Entendeu? Por exemplo, eu posso tomar remédio para ansiedade? Eu acho que em determinadas circunstâncias eu devo. Mas se eu não conseguir aplicar de forma prática a verdade bíblica que Jesus ensinou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentei vossas súplicas, Como é que eu vou resolver de uma maneira final a ansiedade? O remédio me ajuda a controlar. Mas eu só vou ser curado da ansiedade quando eu 100% depositar minha confiança de uma maneira espiritual em Cristo. Então eu acho que dessa maneira eu consigo utilizar as ciências humanas sem abrir mão, mas sem abrir mão daquilo que vai ser realmente a solução, que é a verdade da palavra de Deus e o poder curativo de Deus. Veja, Deus não apenas cura sobrenaturalmente, Deus cura também aplicando as verdades da sua palavra. Então eu acho que dentro desse equilíbrio, nós podemos usar os livros humanos, podemos usar as ciências humanas, da mesma maneira que eu uso a medicina. Porque se Deus não resolver me curar, eu posso ir no melhor médico, melhor hospital, melhor remédio e vou morrer em uma semana. Percebe? Então é muito importante. Meu papel como pastor é expor a visão que eu creio que a melhor visão em relação às ciências humanas é essa. Use, mas sempre assim, o olho na ciência humana, mas a lente que eu olho, o óculos que eu ponho, é a verdade da palavra de Deus. Aí eu trabalho protegido. Amém? Pode encerrar a aula.